Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Como de costume, na abertura de nosso programa, nós noticiamos aos nossos telespectadores o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, em novas instalações, a rua Santa Catarina, número 80, na sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. Também, como de costume, colocamos aí um cartão de visita do Dr. Vanderlei de Mello, Advocacia Criminal e Execução Penal. Tanto o Dr. Vanderlei de Mello como sua colega, sua companheira de profissão, doutora Letícia Lima. Da mesma forma, sempre aqui damos uma ênfase à doutora Luciana Mello e sua equipe aí de músicos, doutora Luciana advogada, filha do Dr. Vanderlei, que nas horas vagas, finais de semana, ela e seus amigos músicos levam aí alegria, entretenimento às festas, aniversários, batizados, casamentos. Quem tiver interesse, o telefone é 99967-6276, 99967-6276. No programa de hoje, nós, infelizmente, temos que registrar duas grandes perdas ocorridas nos dias próximos passados. Temos aí o jornalista, o escritor, um homem de imprensa, advogado, paulista e paulistano de nascimento e Poços Caldense de coração, Francisco Risola. Passou aí a sua vida inteira dedicada a Poços de Caldas, um homem carinhosamente conhecido pelos seus amigos como Chico Formoso. Formoso não só na sua elegância de vestir, mas na sua elegância de falar, na sua elegância de proceder, na sua elegância de escrever. Uma grande perda para a imprensa do rádio, a imprensa escrita de Poços de Caldas, Francisco Risola. À família do senhor Francisco, os nossos sentimentos de pesar. E também, infelizmente, perdemos o nosso grande amigo, companheiro, Gilberto Imese, um ícone também da imprensa de Poços de Caldas. Um homem que, através das suas lentes, de suas câmeras fotográficas, registrou grande parte da história de Poços de Caldas. Uma pessoa que fará uma grande falta para todos, para essa legião de amigos que ele deixa nesta cidade. Também a família de Gilberto Imese, deixamos aqui o nosso profundo sentimento de pesar. Num dos programas anteriores, nós havíamos falado que o Congresso havia aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a chamada LDO. Todo ano, essa lei tem que ser novamente votada, porque ela diz respeito ao orçamento do país no âmbito federal para o próximo ano. Então, agora em 2021, foi votado a Lei de Diretriz Orçamentária de 2022. E o que vem a ser isso? É a lei que diz ao governo como é que ele tem que gastar o dinheiro. Então, o governo trabalha um tanto quanto engessado. Então, através da Lei de Diretriz Orçamentária, está lá dizendo tantos por cento vai para uma coisa, tantos por cento vai para outra, e assim sucessivamente. Sem essa lei ser aprovada, o governo não tem como se sustentar, se auto-administrar, a começar pelo próprio pagamento de funcionários.
Mas nesse ano, colocaram aqui uma chamada, os deputados colocaram no meio dessa lei uma casca de banana para entrar no pacotão, porque aí o pacote foi votado como num todo. Como num todo. Não tinha como tirar uma coisa lá de dentro e votar em separado. Então, embutiram. É o chamado fundão, né? O fundo partidário. É o fundo que vai custear a campanha eleitoral para 2022, para todos os candidatos. A campanha será paga, integralmente paga, por esse fundão. E isso, eles elevaram o valor para 5,7 bilhões de reais. Uma coisa completamente absurda em se tratando dos tempos em que estamos passando. Uma economia fragilizada pela pandemia, com muitas empresas que fecharam, desemprego que tiveram que infelizmente, seus empregadores mandaram os empregados embora. E vão lá tirar do Tesouro Nacional essa quantia. Eu havia dito aqui que o presidente da República, quando chegasse para a sanção presidencial, ele iria vetar. Ou seja, iria discordar desta parte da lei, da LDO. E de fato aconteceu. Ele não só discordou dessa, mas de outras tantas que foram colocadas, que foram aprovadas no Congresso. Eu dou destaque aqui porque as outras são tantas que, se for falar uma por uma, que um programa não dá para a gente completar, e nós temos outros assuntos. Então, esse em separado, que eu estou falando do fundão, esse fundão foi criado em 2017. É uma lei. Esse fundão já existe. É uma lei. Então, o presidente, ele não acabou com o fundão, o fundo partidário, fundo eleitoral partidário. Ele não acabou. É lei. Ele somente não concordou com o aumento do valor. Na eleição de 2020, prefeitos, vereadores, o fundão partidário nacional esteve em torno de 2,2 bilhões. E o que os deputados fizeram nessa agora? Aumentaram de 2,2 bilhões para 5,7 bilhões, quase 6 bilhões. Foi este aumento que o presidente vetou. Então muita gente fala, o presidente não disse que vetou, mas o fundão continua. Continua porque é lei, ele não pode. Ele não pode acabar com essa lei. Então, ele somente vetou esse aumento exorbitante, indecente e imoral que os deputados fizeram nesse aspecto. Agora, o presidente vetou, esse veto volta para apreciação do Congresso. E o Congresso pode derrubar esse veto. Agora que nós vamos ver como é que vão agir os senhores congressistas, senadores, mais deputados federais. Quando volta a apreciação do veto para o Congresso, eles podem confirmar o veto, aí a lei é aprovada conforme o presidente da República vetou, aquilo que ele não concordou, então fica de fora, e aquilo que ele concordou passa a valer na lei. Mas eles podem derrubar o veto. Ou seja, eles vão fazer voltar os 5,7 bilhões. Aí volta novamente para o presidente da República e ele não pode deixar de assinar, de promulgar, de sancionar a lei. Para que os congressistas façam isso,
a necessidade de 257 votos para derrubar o veto do presidente. Neste atual governo, nós temos assistido que o Congresso tem derrubado praticamente todos os vetos do presidente da República. O presidente da República não concorda, volta para o Congresso, e eles derrubam aquilo que o presidente não concordou e passa a valer aquilo que eles fizeram a princípio. Eu não me lembro na história republicana, principalmente de 88 para cá, da nova Constituição, que um presidente da República tenha tantos vetos derrubados como está acontecendo agora. Que além do que o presidente faz, e eles desfazem. E ao colocar um veto num projeto de lei, o presidente da República, através dos seus assessores, ele tem que dizer, ele tem que fundamentar por que ele está vetando aquele artigo, aquela parte daquela lei. E o que o presidente fez? Explicou muito bem. A situação que o país está passando não se pode dar ao luxo de um aumento desse de 2 ponto poucos bilhões para quase 6 bilhões para o fundo partidário, para custear a campanha dos candidatos para o ano que vem. E isso aí é uma coisa imoral, porque nós vamos tirar dinheiro do imposto do contribuinte. Esse dinheiro que vai para esse fundo, ele está lá no Tesouro Nacional. O que abastece o Tesouro Nacional? O dinheiro dos impostos, que todos nós pagamos. Qualquer coisa que a gente compra, tem lá, está embutido lá, tem um imposto. E o imposto de tudo que a gente compra, que a gente faz, no comércio, na indústria, prestação de serviço, vai lá para os cofres, uma parte para o cofre federal, do Tesouro Nacional. Aí vai sair lá de dentro essa quantia para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E esse Tribunal Superior Eleitoral vai então repartir isso aí para os partidos, para custear, para pagar, para manter a próxima campanha de 2022, presidente, Senado, Câmara dos Deputados, governadores, deputados estaduais. Tudo isso vai ser pago com o dinheiro do povo. E o que acontece? Essa distribuição é conforme a participação, a representatividade de cada partido. Aquele partido que tem mais deputados, recebe mais. Então, assim vai indo, vai descendo. Então, hoje, atualmente, os partidos que mais têm representatividade no Congresso Nacional é o PT e o PSL. Depois vem outros partidos, PSDB, que tem as representatividades. Bom, caberia aqui uma análise desse Tribunal Superior Eleitoral, que no meu entendimento é um desperdício. Um país que passa por problemas financeiros, um país com grandes problemas de ordem social, econômica, ter um Tribunal Superior Eleitoral, uma coisa tão cara. A maior democracia do mundo, em termos de eleições, os Estados Unidos da América do Norte, não tem Tribunal Superior Eleitoral. Cada estado lá tem o seu tribunal, que faz parte da própria justiça, um setor da própria justiça, e eles depois se juntam para fornecer dados ao governo central. Então, caberia aí um pequeno ou grande comentário, mas o nosso tempo não permite, mas fica aqui a dica para uma reflexão. Não há necessidade de um Tribunal Superior Eleitoral para um país.
Pode-se ter eleições sem isso. Seria um departamento do Poder Judiciário, um setor, como acontece no mundo inteiro. Mas aqui não, aqui é diferente. Eu não me recordo agora, vou fazer um levantamento, quanto custa para o brasileiro o Tribunal Superior Eleitoral. Já já que a gente volta. Se as pessoas soubessem como a mudança de um sorriso muda a nossa vida, elas procurariam com mais frequência. Eu conheço muitas pessoas que são insatisfeitas com o seu próprio sorriso e que não vão porque tem algum receio. E o dentista tem esse poder. Eles, além de cuidarem da nossa saúde, cuidam da nossa estética, autoestima, autoconfiança. Eles fazem tudo de uma vez só. Ok, estamos de volta. Antes de eu falar aqui do próximo assunto jurídico, eu quero dar uma nota aqui de utilidade pública, conclamar a sociedade a fazer um mutirão de economia de água. O país está passando por uma crise hídrica sem precedentes. O país, o estado de Minas e nós aqui, em Poços de Caldas. As nossas reservas de água, água potável, água que abastece as estações de tratamento de água, praticamente estão a zero. Não temos mais água na cidade. Estão tirando aí do famoso, conhecido volume morto do fundo da represa. Muitos lugares na cidade já não tem água. Ou se a água chega em determinado horário. Então, eu peço a todos, vamos fazer uma corrente, uma união, no sentido de economizar água. Pessoas lavando o carro, varrendo o passeio com esguicho de água, fica ali, varrendo o passeio com água, lavando garagem, corredor. É impossível a gente acreditar que num momento desse existem pessoas, e não são poucas, que fazem isso. Por favor, não faça isso. Nós vivemos numa sociedade, como o próprio nome fala, sociedade, sócio. E dentro da sociedade existem normas, regras, inclusive de conduta moral, de conduta social. São direitos e deveres. E nós temos o direito à água, mas nós temos o dever de participar nesta campanha de economia de água, para que a água não falte para os assuntos principais. O banho higiênico, para fazer a comida, pelo menos para isso. Então vamos deixar o esguicho para outro momento. Quem sabe, esperamos que agora, em setembro, o início da temporada de chuvas, possa reabastecer as nossas represas e as coisas voltarem à normalidade. E outra oportunidade aqui, eu falei daquele passaporte sanitário que tinha sido aprovado no Senado e que iria para a Câmara Federal para a votação. Eu disse também que foi aprovado por 72 votos a 0. Os 72 que votaram, que estavam lá, dos 81 senadores, aprovaram o passaporte sanitário, que é um documento, né, que a gente, através do próprio aparelho celular,
baixado aí na internet através de aplicativo do Conect SUS, Sistema Único de Saúde, a gente tem lá aquela caderneta de vacinação e que aquilo então vai gerar um passaporte sanitário que vai ser aí utilizado para provar que a pessoa tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Chegou na Câmara, eu tinha dito que eu não tinha, assim, nenhuma dúvida que iria passar na Câmara de cara. Mas errei. Não passou. Ou seja, não é que não passou, foi suspenso. Porque começou uma discussão um tanto favorável, um tanto desfavorável, as pessoas dizendo que isso infringe a própria Constituição Federal, que de fato infringe mesmo. Outros dizendo que isso é necessário para que a sociedade possa novamente se relacionar, poder viajar, poder entrar nos lugares, então vai ter que mostrar esse passaporte. Ou seja, suspenderam e até agora não votaram. Mas, de uma ou outra forma, a própria lei aí, esses dias mesmo eu estava vendo a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito baixou um decreto que quem não vacinar, não tiver as 2 doses da vacina, não vai receber o salário, inclusive o aposentado. Em outros lugares, empresa mandando funcionário embora por justa causa, porque se negou a vacinar, se negou a tomar a vacina. Então, esse assunto ainda vai render muito, muito, muito. Porque se a Justiça do Trabalho começar a aceitar esse tipo de procedimento, então vai haver aí um constrangimento, vai haver entradas de mandado de segurança na Justiça, vai dar ainda muito assunto, esse assunto ainda vai render. E esse passaporte sanitário aí, isso na Europa já está para todo lado aí, já está praticamente valendo. Ninguém viaja de avião para um lado ou de um país para o outro, de trem, não sai de um país para o outro lá se não mostrar esse passaporte. Inclusive, por esses dias passados, houve uma manifestação lá em Paris, na França, onde pessoas acampadas em frente a restaurantes, bares, lanchonetes, cafés, fazendo ali um lanche, um piquenique ali, vamos assim dizer, em protesto contra esta medida. Por quê? Nós vamos comer aqui no passeio, na rua, porque para entrar ali na lanchonete eu tenho que mostrar o passaporte sanitário. Para entrar no bar, no café, eu tenho que mostrar o passaporte sanitário. Então, uma maneira de protestar, nós vamos ficar aqui na rua. Ao invés de fazer uma passeata, como manifestação, fizeram esse ato. Então, para registrar isso aí. Então, isso significa que a sociedade não está fechada nesse assunto. Então, muita coisa ainda vai virar em cima desse assunto aí. Uma outra coisa que foi aprovada na Câmara Federal, que eu acho de muita importância, foram mais medidas para proteger crianças vítimas de violência doméstica. Nós temos assistido aí pelo Brasil afora, nos últimos meses, assassinatos de crianças promovidos pelos próprios pais, por padrasto, a mãe com o padrasto da criança, como ficou conhecido lá no Rio de Janeiro, aquele caso lá do vereador Dr. Jairinho, matou aquela criança. E agora, mais recentemente, em Santa Catarina, aquele casal homossexual que maltratando o filho da esposa, com várias sessões de tortura, e depois, com o assassinato da criança, colocaram a criança dentro de uma mala, jogaram a mala no rio. É coisa assim que foge da nossa compreensão de tanta perversidade, de tanta maldade. Então veio isso é um crime hediondo, é um crime com várias agravantes,
E a Câmara dos Deputados, então, aprovou esse projeto, que vai agora para o Senado, que, de acordo com o texto da relatora, Carmen Zanotto, que é do Partido Cidadania lá de Santa Catarina, entre as ações que o juiz poderá autorizar estão a suspensão da posse ou restrição de arma do agressor, se ele tiver, mesmo que não tenha usado a arma na agressão. Nesses casos que eu citei, não foi por arma de fogo, foi por agressão física, foi por utilização de objeto, arma branca. Então, estão agora propondo uma utilização semelhante ao caso da Maria da Penha. Afastar a criança do lar, medidas protetivas. Então, a mãe não perde o pátrio poder ali da criança, o padrasto, o pai, seja quem for, quem estiver ali naquele lar. A criança vai para um abrigo e, com isso, tentar minimizar, que infelizmente acabar não acaba, com essas agressões tão violentas, tão fortes, com crianças que estão acontecendo pelo Brasil, que deram aí destaque na mídia, na imprensa nacional, e outras que nem aparecem. Mas algumas aí tomam conta do noticiário nacional, né? A proposta também aumenta a pena de homicídio, é uma agravante, contra o menor de 14 anos, se o crime for cometido por familiar, o padrasto, a madrasta, o pai, a mãe, qualquer familiar, o tio, qualquer um. O empregador, o patrão da vítima, tutor, curador, aquela que a criança está sob a responsabilidade. Ou se a criança também é deficiente, tem doença que implique aí no aumento da sua vulnerabilidade. Criança com restrição de mobilidade, de problema mental. Muito importante isso, no sentido de penalizar com mais rapidez as pessoas que procedem assim com maus tratos às crianças, inclusive culminando com o homicídio. Dois assuntos também que eu acho de suma importância. A Câmara aprovou a distribuição gratuita de absorvente higiênico para estudantes e mulheres de baixa renda. A incluir aí na cesta básica que os estados, os municípios fornecem às pessoas de baixa renda, cadastrada, pessoas na área de vulnerabilidade, morador de rua, situação de rua. A Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira, 26 de agosto, o projeto 4968/19, da deputada Marília Arraes, do PT do Pernambuco, e outros 34 parlamentares que participaram disso aí, que prevê a distribuição gratuita de absorvente higiênico para estudantes, todos os estudantes, de ensino fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade, moradora de rua, detidas, presas, e a matéria vai ser enviada ao Senado e vai aí abranger essas pessoas de pobreza, de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade, presidiárias, adolescentes internadas em reformatório do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é uma medida, então, que vai colaborar, né, para a higiene íntima dessas mulheres. Tem mais algumas coisinhas aqui. No programa que vem a gente continua. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fique com Deus.